Olá, pessoal. Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para darmos início a mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para quem gosta de psicologia, para quem gosta das questões sobre comportamento humano, sobre saúde mental, seja você psicólogo, psicóloga, seja você estudante de psicologia, ou seja você uma pessoa que não é nada disso, mas tem interesse nesses temas todos, você está no lugar certo, você está no canal certo, no Ser Psicast. O Ser Psicast é mais um fruto da Ser Psicólogo, e a Ser Psicólogo, como a gente já sabe, é a maior plataforma no Brasil em formação complementar em psicologia. Se você tiver curiosidade, aqui no canto superior, no canto direito dessa tela, você vai encontrar um QR Code que vai dar acesso a 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma. Eu quero lhe estimular, pega o seu celular, aponta aí a câmera, entra, assiste as aulas, faz os cursos. Atualmente são mais de 50 cursos introdutórios, cursos de formação, diversos temas diferentes, diversas abordagens. Quem sabe a abordagem que você gosta, você vai encontrar lá na plataforma, certo? Aqui no Ser Psicast, nós conversamos com psicólogos, com psicólogas, com profissionais dessa área, semanalmente, sobre temas relevantes da agenda social brasileira, da agenda científica, da agenda da psicologia. E hoje não é diferente, nós vamos discutir uma temática muito interessante que tem a ver com a diversidade teórica da psicologia, a diversidade profissional do campo da psicologia. Um assunto que interessa muito, sobretudo aos estudantes, né? Como é que eu faço para escolher, por exemplo, uma abordagem, um campo teórico, dentre uma área tão diversa, né? A psicologia tem isso, né? Ela se diferencia demais de outras áreas, de outras ciências, inclusive, apresentando uma pluralidade muito grande, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista das possibilidades profissionais. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje. Um episódio muito especial, porque eu estou recebendo aqui um cabra, vou chamar assim, um cabra que tem toda a minha admiração, é um amigo meu, professor Rondinelli Mariano. Seja bem-vindo. Então, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Ser Psi, pela oportunidade. Já sou assíduo assistindo o podcast, então, para mim foi uma grande honra, né? Vim conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço. Então, assim, eu acho que vai ser um bate-papo bacana, informal, apesar de a gente tocar temas de natureza complexa, não é isso? Isso. Então, a ideia é a gente conversar sobre coisas complexas num clima leve, num clima de camaradagem, de certa forma. Exatamente. Tomara que seja assim. Rondinelli, tem um ritual aqui que a gente sempre cumpre, tá? Quando a gente recebe todos os convidados e convidadas. São 2 perguntas que ninguém escapa. Perguntas autobiográficas. Você vai dizer para a gente, primeiro, sobre a sua formação, né? Fala assim sobre a sua formação em psicologia, quais são, assim, qual é a tua titulação, onde é que você estudou, as coisas que você gosta de pesquisar. E segundo, sobre a sua atuação profissional, o que é que você está fazendo enquanto psicólogo? Então vamos lá. Me formei aqui na Universidade Federal de Alagoas, né, em 2013. Logo após, eu fui fazer meu mestrado em Juiz de Fora, em Minas Gerais, numa linha de pesquisa chamada História e Filosofia da Psicologia. Universidade Federal lá. Universidade Federal de Juiz de Fora, né, sudeste de Minas. Voltei em 2016, passei um ano trabalhando como preceptor em Psicologia da Saúde na UNIT, né, na antiga UNIT. Em 2017, voltei para o doutorado. Né, fui estudar novamente na mesma linha de História e Filosofia da Psicologia, né? Minha tese tratou da integração entre neurociência cognitiva e psiquiatria. Nesse interim, fiz uma formação... O doutorado foi onde? Foi também em Juiz de Fora. Na mesma linha de pesquisa. Sim. E nesse interim do doutorado, eu fiz a formação em terapia cognitiva comportamental e comecei a atender também durante o doutorado. Terminei o doutorado em 2022 e comecei a atender e a trabalhar numa faculdade privada no final de 2021, onde eu estou até hoje atuando como
adulto como docente. E desde o ano passado também atuo no hospital público aqui de Maceió, que é o Hospital Elvio Alto. Muito Então, bom. essa é a Quanta minha coisa, hein? trajetória. Muita coisa para... Sim, muita coisa. Você é muito novo. Integrando. Sim. Então, nesse momento, você está atendendo ainda? E atendendo, sim, como clínico, estou atendendo, né? Estou tentando retomar os artigos, dar uma forma, pegando a tese, tentando construir artigos e estou exercendo a docência, Joia, que é a nossa... Então, sim, a nossa cachaça, vamos dizer, né? Enfim, nosso vício. Então, assim, resumidamente, em termos práticos, você está na clínica, você está atendendo, você é psicólogo hospitalar? Psicólogo hospitalar. Nesse momento mesmo. você está trabalhando num hospital público, né? Isso mesmo. E como docente. Como docente. Na clínica, você tem um público específico, a sua clínica não tem esse foco etário? Então, tem um foco etário que é adolescente e adulto, né? Eu não trabalho com criança, assim, idoso também não é uma faixa etária que aparece muito, então vai dos 14 até os 60. Idoso não porque eu não atenda, mas porque realmente eu não divulgo esse público. Eu acredito que para trabalhar com idoso, é bom ter uma formação também em neuropsicologia, aparecem também algumas condições nessa área da vida que eu acho que exige, inclusive... Psicogerontologia, né? Neuropsicologia clínica. Sim. Então, nesse sentido, a faixa etária fica mais restrita ao público adolescente e adulto. Mas pretendo fazer, sim, uma formação em neuropsicologia, até porque meu doutorado eu explorei isso, né? Sim. A relação entre transtornos mentais e neurociência cognitiva. Muito bem. O idoso demanda muito essas questões de reabilitação neuropsicológica, né? Isso. Você não sabe bem ali o que é um processo de... um próprio decaimento da idade, ou já indica ali algum tipo de dano, de uma demência, até mesmo um dano neurológico. Sim. E no início, especialmente na fase inicial de algumas demências, é preciso de tempo mesmo para poder discernir se você está diante de uma... Qual o melhor termo? De um declínio natural. De um declínio natural, ou de um declínio decorrente de um dano. Pensar, por exemplo, no Alzheimer, né? O processo de envelhecimento, digamos, natural, ele vai proporcionando um declínio dessa função que é a memória. Sim. Né? E isso está na fase inicial do Alzheimer. Então tem um período ali que é meio um limbo, né? Você fica sem saber se tem que aguardar de fato para fazer diagnósticos mais precisos. Exatamente. Mas, Rondinelli, muito legal, quanta coisa. Você é um cara, então, que dorme com psicologia, sonha com psicologia, né? Toma café com psicologia, almoça, passa o dia inteiro, isso é muito legal. Todo mundo com quem eu tenho conversado tem esse perfil. Eu estou dizendo isso porque ainda tem gente que faz outras coisas e a psicologia também. Sim. Né? A psicologia é um apêndice, assim, um adicional, um plus. Sim. Né? Mas é legal ver, você é um cara muito novo e já está engajado aí em tanta coisa. Beleza, a turma já lhe conhece então um pouco melhor. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, né? Vamos lá. Rondinelli, vamos lá. Eu quero começar com a questão da diversidade da psicologia. A psicologia, de acordo com algumas classificações, algumas classificações a colocam dentro das ciências humanas. Uhum. Há autores que colocam nas ciências da saúde, né? Ou seja, a partir daí a gente já sabe que a gente está tratando com uma área do conhecimento que é muito sui generis, diferente de outros campos onde a gente encontra uma coesão maior, né? Não encontra tanta diversidade. Na psicologia é incrível como dois profissionais da mesma área que é a psicologia podem fazer coisas absolutamente diferentes, podem conceber o ser humano de modos completamente diferentes, o sofrimento emocional de modos completamente diferentes. Pois é. Eu quero começar te perguntando, por que a psicologia é assim, uma ciência tão diversa? A gente fala em ondas, em abordagens, em teorias. Qual é o fundamento histórico e filosófico disso? Então, Paulo, obrigado até por ter falado de histórico, porque eu acho que a gente não consegue entender essa questão sem remeter a essa questão histórica. Né? Porque a psicologia já nasce cindida. A ideia de uma ciência psicológica já nasce cindida do ponto de vista histórico, né? Não nasce de uma maneira, vamos dizer assim, uma psicologia com várias pessoas concordando com o que ela seja. Se a gente for lá pegar no final do século XIX, o próprio Wilhelm Wundt, né, quando ele funda o laboratório dele de psicologia experimental, que era assim para ele uma ciência natural. Logo depois, na virada do século, ele coloca a psicologia dos povos, ou como alguns preferem chamar na tradução alemã, Volker, psicologia
né, dos povos, ele coloca não como uma ciência natural, mas como uma ciência dos povos, mais perto das ciências sociais, ciências Da humanas, da antropologia. antropologia. Então, o pai da psicologia, ele em si mesmo já assina a psicologia em duas. Não é isso mesmo? O cara já começou bagunçando. Ele mesmo já disse, olha, uma parte da psicologia é ciência natural, mas uma outra parte não é. Então, assim, a gente já assiste, devido à própria natureza ambígua do objeto psicológico, que vários teóricos, na tentativa de criar uma psicologia unitária, alguns disseram, vamos criar uma psicologia unitária, mas deixando claro que uma parte dela consegue ser a gente consegue estudar por via dos métodos das ciências naturais, mas outra parte dela, que engloba os mitos, né, os rituais religiosos e outros fenômenos que faz parte da psicologia. Ninguém nega que os fenômenos religiosos dizem respeito à psicologia humana. Sim. Mas daí os métodos das ciências experimentais são inócuos para estudar esses tipos de fenômenos. Então a gente coloca ou utiliza os métodos comparativos das ciências sociais. E outros autores de saída disseram, não, a gente vai utilizar os métodos das ciências sociais para estudar os fenômenos religiosos, e esses fenômenos que parecem ser passíveis de serem estudados pelos fenômenos biológicos, isso não é psicologia, isso é biologia, que é o caso do Augusto Comte, que diz, olha, aquilo que a gente consegue estudar por via da biologia, a gente coloca, que é o veto dele, a psicologia como ciência, né? Sim. Aqueles fenômenos do corpo humano que nós estudamos por via da biologia e outros que nós estudamos por via da física social. Então, em Comte, não há psicologia. Então, acredito que a psicologia tem essa diversidade pela própria ambiguidade do seu objeto. Porque parte do objeto da psicologia pode ser abarcado pela biologia. A gente está vendo aqui a neurociência reclamando para ela a exclusividade do objeto da psicologia, né? E outra parte do objeto da psicologia é mitos, comportamento social, atitudes. A sociologia diz, olha, é nosso. Então, assim, a gente esquece também que essas divisões, psicologia, sociologia, é algo recente. No final do século XIX, uma pessoa como Freud, como Wundt, eles não tinham esse afã de ter o título de eu sou psicólogo, você é cientista social, você é antropólogo. As coisas eram menos delimitadas. Sim. É uma coisa um pouco anacrônica da nossa parte perguntar, aquilo que o Freud fazia era psicologia, ou era neurologia, ou era teoria social? É uma pergunta que nós contemporâneos coloca. Ora, claro que com o avanço da psicologia, a sua compartimentalização, essas questões se colocam. Então, a psicologia, eu costumo dizer, ela já nasce fragmentada. Nunca houve uma psicologia. Sim. Sempre houve um arquipélago e não um continente. Muito bom, muito bom. Né? Sim, sim. Essas questões, você fala de uma fragmentação, mas você coloca uma disputa aí de um campo, digamos, mais vinculado às ciências compreensivas, sociais, e um campo reclamando, acho que já desde essa época, uma perspectiva mais biologizante, né? No caso do século XIX, a fisiologia, reclamando uma série de objetos, né? A compreensão de uma série de objetos que são psicológicos. Eu estou aqui lembrando o quanto isso está, por exemplo, presente nas primeiras décadas de construção da própria psicanálise, né? Enquanto o objeto de estudo da psicanálise está sendo disputado por uma psiquiatria na época com pretensões biologizantes, dizendo esses fenômenos são de ordem biológica, e a psicanálise surgindo como um contradiscurso, né, em relação a isso. Então, em síntese, o que você está dizendo desde a fundação a gente encontra já essa diversidade. Mas a psicologia, quer a gente queira, quer não, quer esses autores tivessem aceitado isso na época ou não, ela caminhou no século XX, né? E no século XX ela cresceu, ela se tornou uma área autônoma, uma área independente, e essas abordagens foram também se tornando autônomas, independentes. Como é que você avalia o século XX, né? Que é o século do self, o século do eu, né? O século em que as psicologias ganham um corpo enquanto uma área específica do conhecimento humano?
Como é que você avalia, especialmente a diversidade teórica que a gente encontra aí? Nós falamos em ondas, né? Sim. Enfim. Eu acredito que a psicologia se institucionalizou academicamente, socialmente, principalmente. Sim. Começou a fazer parte da nossa linguagem popular. Quer dizer, nós começamos a entender a nossa experiência, a explicar a nossa experiência a do outro através da psicologia acadêmica. Enquanto seres psicológicos, Enquanto sujeitos enquanto psicológicos. Sujeitos né? psicológicos. E a gente, principalmente nós estudantes de psicologia, o meu interesse pelos debates filosóficos não foi uma coisa natural assim, não foi pelo interesse na filosofia em si. Foi porque eu acho que é uma coisa que acontece com outros estudantes, não sei se aconteceu com você. Terminava uma aula de uma disciplina, para mim parecia que eu estava em um curso. Começava Sim. de outro, eu parecia que estava em outro. Exatamente. Terminou a aula de biologia, começou de ciência social, para mim era um nó na minha cabeça, que eu ficava sem entender de onde vem isso. E ninguém nunca parou para mim dizer o seguinte, olha, essa diferença vem de pressupostos filosóficos diferentes que cada abordagem teórica tem. Que muitas vezes os professores, não sei se não sabiam e não queriam entregar o ouro, ou até mesmo não sabia, então me deixava muito confuso. Então, Paulo, a tua pergunta, eu acredito que a psicologia ficou tão autônoma da filosofia no século XX, até para se afirmar, para dizer que nós somos ciência, não dependemos da filosofia, que fez com que esquecesse que essa diversidade, essas diferenças existe, mas essa diferença só se faz compreender se você faz o link com a filosofia. Você não consegue entender, por exemplo, para mim, a diferença entre a perspectiva behaviorista do Skinner e a proposta do cognitivismo, se você não entende, não é só uma diferença de conceitos, é uma diferença de proposta que o argumento é filosófico. Pressupostos filosóficos, o pressuposto axiomas. É filosófico. A diferença entre a psicanálise do Freud e a do Lacan não é só de linguagem, são pressupostos filosóficos. O Freud é naturalista, o Lacan é antinaturalista. Então, se você não vai para esse debate, eu sei que é um debate difícil para aluno de graduação, eu sei que é meio ingrato entrar nesse debate, mas é o preço que se paga para tomar uma decisão, já adiantando, para tomar uma decisão mais madura, mais consciente e menos maniqueísta. Né? Não é porque o professor que dá o ensina Lacan, ele é assim assado, que eu vou seguir com ele. Mas eu entendi mais ou menos o projeto de Lacan, eu entendi o projeto de Freud. Então, nesse sentido, eu acho que o século XX na psicologia, a psicologia talvez seja uma das ciências que mais floresceram, mas às custas de esquecer a maneira como ela se institucionalizou e de que maneira vários pressupostos filosóficos que baseiam esses projetos científicos também ficaram escamoteados. Sim. Eu acho que isso é uma grande perda, não só para os profissionais, mas para os cientistas também. Ô, Rondinelli, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui, e aí eu queria te fazer uma provocação com base nisso, que você acabou de dizer. Tem um problema, então, na maneira como a grade curricular da maioria dos cursos está organizada, né? Para esse debate não brotar, não florescer. Porque eu concordo com você, é um debate difícil, sim. Para ser feito no nível de graduação, mas ele precisa ser feito. Sim, né? A gente precisa encarar esse debate para haver condições melhores de uma escolha futura. O que a gente vê na prática você tem geralmente uma disciplina de filosofia, não é assim? No início do curso, né? Assim, no primeiro período do curso, você tem uma disciplina de filosofia, e essa filosofia ela é ensinada como história da filosofia, né? Completamente desvinculada da fundamentação filosófica das diferentes abordagens. A gente tem um problema aí, então, né? Um grande problema, que você vai lá dos pré-socráticos até, talvez, os filósofos contemporâneos, sem mostrar, assim, qual é a relação quais são os pressupostos filosóficos que divergem o cognitivismo contemporâneo do Skinner. De onde eles partem de maneiras diferentes para chegar a lugares tão diferentes. Porque eles usam, por exemplo, vamos pegar o Skinner e o movimento cognitivista. Os dois prezam pelo método experimental. Sim. Não é fato? Mas porque um preza pela abordagem, o racionalismo, e o outro pelo empirismo? O que é que vem a ser isso? E como é que a diferença entre essas duas grandes escolas de pensamento filosófico faz com que um tenda ao inatismo e o outro tenda ao empirismo? E como isso vai repercutindo? No ensino da disciplina de filosofia, essa discussão inatismo e empirismo até aparece. Mas de maneira muito descolada da questão de pesquisas concretas. Sim. E da relação com as
futuras abordagens, futuras abordagens. Da psicologia. Não tem essa discussão. Essa discussão poderia mostrar não só da questão de pesquisa, mas você poderia mostrar como um terapeuta que trabalha com ABA, ele parte de um princípio empirista, ao contrário de alguém que trabalha com a ideia de esquema, de terapia de esquema. Sim. No fundo, ele tem um pressuposto de ordem inatista ou racionalista, ou até mesmo interacionista. Então, Paulo, a gente está entrando aqui nessa questão de formação. Essas coisas têm que ser conjugadas. A disciplina de filosofia não era para ser primeiro período. Ela deveria acompanhar de maneira transversal exato. A formação. Então, no sexto período, eu estou tendo aqui terapia cognitivo-comportamental, eu poderia ter também uma discussão de racionalismo, interacionismo e ver como isso se integra. Agora, como efetivar isso, aí é um debate mais complexo, porque os cursos eles tendem a ter uma coisa meio fechada, né? Agora é a hora da prática. Sim. E o aluno também, acho que funciona a partir da ansiedade de aprender procedimentos. Né? É outro tópico que eu acho que vale a pena a gente conversar. Né? Essa pressa por resolver esse tecnicismo, que a gente entende de onde vem. Sim. Né? Eu vejo que a gente vive hoje uma época que eu vi o filósofo da USP, o Safato, falando o seguinte: nós vivemos uma espécie de entrecruzamento de crises. Né? É crise política, é crise econômica, é crise climática e uma não menos importante, que é crise psíquica. Uhum. O que ele quer dizer com isso? Que assim, nós temos uma crise econômica, ninguém sabe o que fazer, os mercados estão malucos. Eu digo a psíquica. O que é que ele está chamando de psíquica? A quantidade de pessoas que tomam ansiolíticos, a quantidade de pessoas que estão desnorteadas, com transtornos depressivos. Isso é fato. A gente faz um apanhado e a questão é, por parte dos psicólogos, há uma demanda para a gente de resolver isso. E a gente vai ter tempo de ficar se perguntando qual o pressuposto teórico da terapia do esquema? Nesse sentido, há uma pressa para os psicólogos. O Paulo está com ideação suicida. Tem que resolver. Não dá tempo quer dizer, que não é que não haja tempo. O psicólogo fica numa angústia de resolver. Então, nessa angústia de resolver, ele às vezes esquece, sim. Mas para resolver, você tem que ter um médico, ele tem que ter fisiologia bem feita para poder fazer um procedimento cirúrgico. Não comparando a nossa psicologia à fisiologia médica. Mas não se faz as coisas de maneira espontaneísta. Deixa eu fazer uma provocação aqui a você e a quem estiver nos acompanhando também. Não vai dar para a gente aprofundar isso, mas só para marcar assim, uma contraposição. Eu estou terminando de ler o Steven Pinker, que você conhece muito bem, que eu sei, O Novo Iluminismo. Uhum. E veja, é um autor de uma perspectiva muito diferente da minha perspectiva, da minha visão de mundo, mas eu estou encarando ele, eu estou lendo ele, eu quero saber o que esse cara tem a dizer, né? E lá, é um livro enorme, né? Lá nas alturas, mais da metade do livro, ele diz, que afirmações como essa... veja, o livro é uma celebração à ideia de progresso, né? Sim, então, em geral, o que o Pinker está dizendo é o seguinte: o mundo hoje está muito melhor do que há 2, 3 séculos atrás. Uhum. E dentre essas melhorias está o campo da saúde. Então, ele se recusa enormemente a aceitar que, por exemplo, existe uma epidemia de depressão, uma epidemia de ansiedade. Ele acha que isso é um tipo de profecia de gente pessimista. Sim. Né? Talvez ele classificasse o Safatli aí, né? Enfim, porque ele está fazendo comparações estatísticas. É como se ele dissessem: existem esses fenômenos, mas eles não são estatisticamente significativos. Sim. Porque quando a gente olha de um modo geral, a saúde avançou e hoje as pessoas têm mais acesso a serviços, elas podem se cuidar mais. Então, de um modo geral, a saúde da população mundial, não é que ela vai bem, mas ela é melhor do que... Né? Enfim, já foi pior, né? Exatamente, enfim. Mas vamos voltar, porque eu tenho uma outra questão que eu acho que é polêmica, eu quero ouvir falando sobre isso. Olha só, a gente tem uma ciência que caminhou no século XX, as abordagens se multiplicaram, a gente tem um campo comportamental, um campo cognitivo, a própria psicanálise, que não é psicologia, mas está sempre dialogando aí com esse campo. A gente tem um campo humanista, né, que eu gosto pra caramba. Que mais? O que está faltando aí? Psicologia histórico-cultural. Histórico-cultural, né? Vygotsky, aquela turma toda. Isso faz, Rondinelli, com que haja um intenso debate interno
de abordagens que se percebem mais científicas do que outras. Eu queria lhe perguntar se no interior de uma ciência com essas características faz sentido. Esse debate voltou, né? Sim. Saiu aí o livro da Pasternak. Que bobagem, né? Que bobagem, né? A psicanálise é uma ciência, charlatanismo. Faz poucos dias eu acompanhei um debate num outro podcast, um psicanalista versus, era versus mesmo, tá? Um cara da psicologia baseada em evidências. Isso. E o cara da psicologia baseada... O debate foi o seguinte, o baseado em evidências atacando e o psicanalista se defendendo. Uhum. Né? Então, esse debate voltou. Um debate antigo. Assim, existe essa coisa de que uma abordagem é mais científica. Como é que tu vê isso? Isso faz algum sentido? Então, Paulo, eu acredito assim que algumas abordagens... por exemplo, eu percebo que algumas abordagens elas se propõem a entrar nesse debate. Por exemplo, a psicanálise. O Freud ele dizia claramente que a psicanálise era uma ciência natural. Né? Ele dizia claramente que a psicanálise era uma ciência natural. Então, ele estava entrando no jogo de se colocar como ciência. Então, pelo que eu entendo, ele deveria se submeter aos critérios daquilo que delimita o que é uma ciência. A questão toda é isso. Quais são os critérios que fazem com que uma prática investigativa se cristalize como ciência? Onde estão esses critérios? Quem está propondo esses critérios nem sempre são claros. Sim. Nem sempre são claros. Agora, eu tendo a acreditar que tem mais ou menos, tem bons ou maus critérios para delimitar isso. Agora, no interior da psicologia, por exemplo, uma abordagem como as humanistas. Eu acho que as abordagens humanistas nunca se colocaram como behaviorismo, como cognitivismo, como pretendendo a um ideal de cientificidade. Eu acho que elas sempre se colocaram no lugar das abordagens compreensivas. Eu acredito. Eu não sei se estou enganado, você pode falar melhor do que eu. Não, é porque é difícil fazer essas afirmações porque a gente fala assim, abordagens humanistas, mas... São muito diferentes, exato, né? São campos bastante diversos. Você lê, por exemplo, um autor como Rogers, eu vou pegar um livro específico, você lê o Tornar-se Pessoa, Rogers, você percebe que você está lendo um autor que está atento ao que está sendo produzido no campo da psicoterapia, lendo, citando, num esforço de demonstrar para o seu leitor que a abordagem que ele está construindo, ela tem validade. Entendi. Né? Ela pode participar do debate, ela é efetiva. Sei. Né? Mas ela segue o mesmo tipo de ritual de experimento, de construir hipóteses, e se colocar para experimento? Não. Ele não vai por esse argumento. Rogers especificamente. A obsessão dele, em livros como Tornar-se Pessoa, por exemplo, é demonstrar que há uma eficácia na psicoterapia centrada na pessoa. Entendi. Né? Que essa psicoterapia produz eficácia, nesse caso, significa mudanças positivas no funcionamento da personalidade. Porque aí há dois debates, né? Quando eu vejo esse debate sobre psicoterapia, sobre psicologia como ciência, é o seguinte, inclusive no meu mestrado eu debati isso. Você pode mostrar que uma abordagem terapêutica é eficaz ou eficiente, no entanto, mostrar que o racional, a teoria subjacente a ela, não tem evidências por via de dados clínicos ou experimentais que mostrem que as hipóteses são científicas, são baseadas em experimentos que corroboraram. Sei lá, a terapia baseada na hipótese humanista, por exemplo. Sim. Olha, o Paulo fez a terapia, 50 pessoas fizeram e deu certo. E quais são as hipóteses que diz que o processo de mudança pela qual a pessoa mudou é X e Y? Essa hipótese foi feito um teste independente para mostrar que foi testado independente do processo de terapia ou não? Alguns teóricos dizem, olha, tanto o processo terapêutico como a hipótese deveriam ser testadas separadamente. Sim, então, no caso da terapia cognitivo-comportamental, tanto as pessoas com depressão, tanto as pessoas que se submetem a ela, tiveram diminuição na sintomatologia durante um bom tempo, melhoraram a qualidade de vida, voltou a motivação, como a ideia de reestruturação cognitiva deveria ser testada por via de algum tipo de teste experimental, ou até mesmo não experimental, quase experimental, ou clínico mesmo, observação naturalística. Vamos dizer assim, você está avaliando de duas maneiras. Mas assim, para pegar o debate mais amplo sobre a cientificidade da psicologia,
Eu, particularmente, eu acredito que algumas abordagens de psicologia, como, por exemplo, pesquisas sobre memória de curto prazo em psicologia cognitiva. Eu acredito que esse tipo de pesquisa atende melhor aos critérios de cientificidade das ciências naturais. Por exemplo, uma pesquisa que tenta entender como as crianças aprendem a ler baseado na psicologia do processamento de informação. Eu acredito que atende melhor aos critérios de cientificidade das ciências naturais. Agora, para mim, isso não diminui nada. Por exemplo, pesquisas do campo hermenêutico ou até mesmo do campo da psicanálise que são feitos observando bebês, que não tem esse rigor, esses critérios. Para mim, são pesquisas diferentes que atendem a rigores diferentes. Até porque eu acredito que tem pesquisas em psicologia que não é possível você ter esse rigor como se tem na física, como se tem na química. Vai da natureza do objeto. Né? Mas eu acredito que, pela diversidade da psicologia e de objetos, de fenômenos dentro desse campo, é muito difícil você ter um método só para colocar, um balaio só para colocar tudo isso. Sim. Então, eu acredito que é um debate que, muitas vezes, na psicologia, é um debate legítimo. Mas, muitas vezes, na psicologia, ele é feito mais por narcisismo dos defensores dos de cada... representantes de cada... narcisismo de cada um, do que propriamente para você ver um debate qualificado e para facilitar a compreensão das teorias. Eu acho muito raro você ver um debate em que um behaviorista para compreender Freud sem o interesse de denegrir Freud, o interesse de compreender. Não sei você, mas assim, eu acho difícil pessoas que param para ler outros autores para compreender o autor e não para utilizar como arma para denegrir. Então, assim, é um debate complexo e esse da psicanálise tem no mínimo 100 anos. Né? A cada 10, 15 anos volta. Reedita. E uma coisa boa que eu acho é a seguinte: ninguém bate cachorro morto. Então, mostra que Freud tem muita relevância, não apenas cultural, social, mas acho que ele tem uma relevância científica. Ô, Rondinelli, você não acha também que tem... Você falou que você mencionou o narcisismo. Eu concordo com você. Além disso, você não acha também que tem uma questão de poder e de mercado não envolvido nesse debate, né? Porque, veja, eu estou lembrando aqui, vai ser uma misturada danada agora. Eu estou lembrando do Foucault dizendo o seguinte, tem uma citação lá do Em Defesa da Sociedade, que são cursos, né? Que ele deu no Collège de France, e ele... eu não estou lembrando exatamente o contexto, eu queria lembrar o contexto, mas a citação é o seguinte, ele diz assim, quem vocês querem deslegitimar quando vocês dizem que um determinado saber é científico ou não? Se eu não me engano, ele está fazendo uma crítica aos opositores do marxismo. Sim. Porque no interior do marxismo, o marxismo é entendido, o materialismo histórico dialético é entendido como uma ciência social, né? E que sofre muitos ataques em função dessa afirmação. Então, no começozinho lá do Em Defesa da Sociedade, no debate, o Foucault levanta essa questão. Quem vocês querem deslegitimar quando vocês afirmam que o marxismo, nesse caso, não é uma ciência, né? Então, eu não sei, você vê isso, para você tem esse lance assim, de mercado, eu preciso me afirmar como mais científico do que o outro, diminuir a cientificidade de um outro abordagem por questão de espaço mesmo, de trabalho, de conquista de terreno. Além disso, como é que o cientista trabalha? Com financiamento. Sim. Como é que o cientista trabalha? Se o meu colega é visto como pseudociência, ele deixa de estar dentro desse universo da academia e vai para um instituto esotérico e sobra mais dinheiro para mim. Então, é claro que tem esse interesse. Não é apenas alguém não é um Platão Nietzsche interessado na verdade. Há sim interesses escusos nisso. Não quer dizer, né, que a gente não há interesse epistemológico sério quando se coloca esse debate na mesa. Né, para não cair no extremo e dizer assim, não, é só puro interesse. Sim, acho que o debate sobre psicanálise é ou não ciência. Esse debate foi interessante, até vários colegas, pessoas conhecidas, trouxeram esse debate à mesa, psicanalistas sérios. Tem um psicanalista famoso chamado, um filósofo analítico chamado Adolfo Grünbaum, que ele é muito interessante, que ele desmonta totalmente o argumento do Popper, né? O livro dele é de 1984. Da falibilidade. Ele desmonta o argumento do Popper em relação a psicanálise não ser uma ciência. Foundations of Psychanalysis, de 84.
Ele desmonta, mesmo assim, diz que a psicanálise não é uma psicanálise. Ele mostra que uma parte da psicanálise não é assim, outra parte é, mas tem um veredito negativo contra a psicanálise. E esse livro dele é muito interessante, que vários psicanalistas foram a ele para tentar ver uma via de acesso para afirmar a cientificidade da psicanálise. Quer dizer, uma crítica séria de alguém que estudou Freud de maneira muito, muito rigorosa. Aí você vê um debate, não um debate que, vamos dizer assim, o debate da Pasternak me parece caricatura. Né? Me parece caricatura. O debate ele era um acadêmico. Fomentou várias respostas sérias e frutíferas que até hoje está rendendo um debate interessante. Né? Então, a diferença é essa, de alguém que faz um debate, como você colocou, para ganhar terreno, ganhar marketing, e alguém faz um debate para colocar o jogo epistemológico mais para frente. Né? Então, acho que tem essas diferenças de quem se coloca no mercado para ganhar público, terreno, né, likes, e quem quer realmente fazer o debate andar. Né? Para a gente fechar essa parte mais teórica da nossa conversa e entrar, eu quero falar sobre formação também, beleza, né? Beleza, formação, mas quero. Sim, mas tem uma última questão que eu queria fazer nesse sentido, porque eu fiquei lembrando de Thomas Kuhn. Né, e da ideia de paradigma. Você acha que se aplica a psicologia? Eu sei que existe esse debate, algumas pessoas preferem usar o conceito de matriz e não de paradigma. Né? Tem Luiz Cláudio Figueiredo, que vai falar das matrizes. Né? Ele identifica, não me lembro quanto, eu li esse livro faz muito tempo, se eu não me engano. São vários, né? São vários, bom, não vou lembrar. Mas você acha que o conceito de paradigma serve a esse debate? Então, por exemplo, a psicologia seria uma ciência pré-paradigmática e não uma ciência paradigmática, pensando no conceito de paradigma proposto por Thomas Kuhn. Está mais vinculado às ciências que a gente chama de duras, naturais, que têm modelos unificados de percepção dos fenômenos à nossa volta. Eu tenho dificuldade com esse conceito de paradigma, de ser uma ciência pré-paradigmática a psicologia, Paulo, porque assim... Sim. O exemplo que ele dá, o Kuhn, é na física. Assim, eu acho que a psicologia nunca funcionou como ciência paradigmática. Sim. Nunca funcionou assim e nós nunca dividimos um conjunto de... Assim, realmente, você pode chamar de pré-paradigmática. Pré-paradigmática, porque ela não dispõe de um modelo, mas, unificado. Assim, eu me pergunto se... Como ele estudou uma ciência hard, assim, se a gente poderia fazer essa mudança... tendo em vista que o modelo dele é a física. Mas, assim, se você utiliza pré-paradigmático para dizer que é uma ciência que não possui um conjunto de problemas que todos os pesquisadores comungam, que há um conjunto de problemas normais, que todos eles se engajam e que esse paradigma só vai mudar quando surgir anomalias, eu não teria problema de dizer que a psicologia é uma ciência pré-paradigmática. Mas eu não acredito que ela se tornará paradigmática. Sim. Eu acredito que, assim, você pode utilizar esse termo fazendo referência a Thomas Kuhn, mas esse modelo não me parece que ele pode ser aplicado assim de maneira estanque, acreditando que um dia nós vamos chegar ao modelo paradigmático. Assim. Beleza. Fazer essa ressalva. Bora lá falar de formação, né? Porque falar de escolhas. Exatamente, porque para além desse debate que a gente está fazendo aqui, tem um estudante que talvez esteja nos acompanhando aqui e que nos ouvindo, eu espero que não, ele fique talvez mais confuso. Espero que ele tenha ficado, né? Espero que ele tenha ficado mais confuso. Não, espero que ele tenha ficado até agora, né? Exatamente. Bom, se ele ficar um pouquinho mais confuso, quer dizer que funcionou também, né? Porque o objetivo também não é colocar mingauzinho na boca de ninguém, né? Fazer as pessoas pensarem. Mas veja, tem essa coisa como você disse, num curso de psicologia, o aluno vai ao longo das disciplinas tendo contato com a abordagem A, a teoria B, a abordagem C, e tem essa coisa de ter que escolher, né, ter que se identificar, porque lá na frente ele vai trabalhar com uma das abordagens. Como é que você vê isso? Assim, eu vou lhe fazer uma pergunta assim, mais básica. Assim. Primeiro, tem que escolher mesmo? Eu estou te perguntando isso, Rondinelli, porque eu não escolhi não. Ó. Eu vim me identificar com uma abordagem da psicoterapia uns 5, 6 anos depois de formado, depois de diplomado. Mas o meu caso específico é porque eu sempre quis ser professor. Né? Não estava muito interessado em ser psicólogo clínico, essas coisas. Esses interesses surgiram depois, alguns deles, inclusive, em função da necessidade. Digo isso aqui sem problema nenhum. Né? Até para quem está nos assistindo e se preparando. A necessidade fala forte, muitas vezes. Né? Tem que escolher mesmo? Como é que você vê isso? E caso sim, como é que a pessoa faz para fazer a melhor decisão
em relação a uma abordagem dentre tantas? Então, Paulo, Você escolheu? Eu não escolhi, eu escolhi também muito parecido com você. Depois, né? A minha escolha não foi escolha... O Luiz Cláudio Figueiredo diz que a gente não escolhe, diz que a gente é A escolhido. gente é escolhido, né? Baseado. Achando matriz, né? Revisitando essa psicologia, Revisitando, né? revisitando. Ele coloca assim numa perspectiva psicanalítica, né? Exato. A gente é escolhido devido aos nossos afetos, Exatamente. Então também não escolhi de maneira assim, eita, na graduação preciso escolher. Não foi assim. Eu queria escolher um tema de pesquisa. Assim como você, eu queria fazer uma formação acadêmica, etc. Mas eu tinha uma angústia. Eu tinha uma angústia que era o seguinte: como é que a gente escolhe uma teoria? Sim. Qual é o critério para isso? Quem vai me ajudar? Vai ser porque eu gosto de um professor, porque o professor dá uma aula melhor, porque o professor me ajuda me convidando para fazer parte de um grupo de pesquisa. Eu tinha essa angústia desde o início. Então, eu acredito que a gente não tem que escolher como obrigação, a não ser que você termine e precise atuar e você tem que ter um norte. Agora, sim, uma coisa que para mim é cara e eu passo para os meus estudantes, para quem está no meio, é o seguinte: pessoal, vocês têm que entender as teorias e as abordagens. E para entender teorias e abordagens, claro que tem afeto, né? Tenho certeza que durante a graduação você gostava mais de uma ou de outra teoria. Claro. Isso surge pela nossa formação Claro. de berço. Algumas pessoas tinham formação religiosa, outros não têm. Personalidade. Com certeza por exemplo, quem gosta mais de formatação de computador, trabalhou com isso, vai ter um gostinho de trabalhar com cognitivismo. Sim. Não vai? Processamento de informação para cá. Processamento automático, controlado. Sim, vai. Então eu digo a todo mundo, você não precisa ter que escolher como se escolhe se você vai pegar o Estaco Ponta Verde ou se vai pegar o Estaco Centro. Né? Vida de estudante. Para quem está nos assistindo de outros estados, são ônibus comuns que se vai para o FAO. Da cidade de Maceió. Linhas diferentes, né? Isso. Então, eu acredito assim, que o mais central de início não é escolher. Até porque, como é que eu vou escolher morar numa cidade ou de outra sem eu saber o que ela é? Então, eu acredito assim, tem que entender. Como é que eu entendo uma teoria? Teoria é um objeto discursivo. Então, assim, como é que eu entendo? Eu paro para ler. Então, como é que eu vou entender Freud? Vou ler minimamente os textos de Freud, ler bons comentadores, entender qual a antropologia filosófica subjacente ao sistema de Freud. Quais são os principais conceitos que Freud formulou? Né? Qual a ética subjacente a Freud? Claro que ninguém vai ler a obra de Freud inteira na graduação, é impossível. Né? E você vai também escolher alguns autores, não dá para ler todos. Então, Paulo, o que eu acho mais essencial é você entender alguns autores, entender algumas abordagens e, a partir daí, fazer esse esforço genuíno. Tem um professor que dizia, quando você lê um autor, o primeiro ato é você suspender seus juízos. Leia tudo como se fosse tudo verdade. E depois da primeira leitura, da segunda, você passa a ter um olho crítico. Então, pega aqueles autores que são mais populares. Um cara como Bowlby, que é um autor muito interessante. Bowlby. Né? Teoria do apego. John Bowlby, teoria do apego. Pega o Skinner do seu interesse. Pega o Fritz Perls, pega o Rogers, leia. E no fim do curso, quando começar esse processo de definir, ou quando você terminar o curso, se você conhecendo os autores, vai ficar mais fácil você decidir. Não? Eu tenho que decidir porque agora eu vou ser clínico. Então, você vê o que está mais dentro do que você acha que é mais compatível com suas habilidades, que você achou que é mais compatível e que tem mais potencial de formular uma clínica bacana, um trabalho na escola a partir de um autor que possibilita intervenções interessantes, que tem também um diálogo com a ciência, que não é algo solto no ar, para não ser um critério estético. Por que você escolheu trabalhar com Lacan? Porque eu acho legal. Nada contra, mas eu acho assim um pouco pobre você justificar uma escolha teórica baseada simplesmente no querer. Ou eu estou sendo chato? Não. Eu acho sendo cri-cri, não. Eu acho que é interessante você... Essa escolha... Como você falou, claro que você não tem que... Eu acho que você tem que escolher... Eita, quinto período tem que escolher. Não acho que não par disso. Agora, eu tenho que entender a diferença de Skinner para Freud, de Bowlby, Winnicott, o autor mais contemporâneo, como, sei lá, o criador da terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem clínica, né? Sim. Fora abordagens para outros campos que não clínica, escola, como, por exemplo, hoje está muito em voga a psicologia de emergências e desastres. Quem está formulando intervenções, programas de intervenção mesmo nessa área? Então, preciso conhecer isso. Agora, escolher no sentido que eu escolho alguém para passar
dividir a casa, dividir conta, eu acho que é algo muito forte para você fazer isso. Agora, conhecer, e depois que você conhece, você escolhe. Escolhe de acordo com as necessidades, de acordo com as contingências, como você bem falou. Sim, Nós somos nós as contingências. Porque sim, Ortega y Gasset. Geralmente esse aluno que tem essa preocupação, eu vou arriscar aqui, é um risco que eu vou dizer, esse aluno, ele manifesta um pouco de imaturidade mesmo, intelectual, né? Tenho que escolher, porque particularmente, eu entendo, assim, para quem quer seguir uma carreira na psicologia, onde, né, a escolha do campo, ela é mais decisiva do que a escolha teórica. Concordo perfeitamente. Né? Às vezes a pessoa que está obcecada em escolher a teoria, ela ainda está funcionando com a ideia de que a psicologia é só psicoterapia. Por isso que ela está preocupada com abordagem. E aí, o que é que ocorre? Quando essa pessoa se forma, ela quer emprego. E o emprego não aparece na clínica. Ou a clínica é uma coisa bem difícil. Né? Aparece um emprego na escola, aparece um emprego no hospital, numa política pública. E essa pessoa, às vezes, vai trabalhar e não faz tanto a utilização dos conhecimentos que ela estudou, né, naquela determinada abordagem. Olha só, o tempo não nos perdoa, o tempo está passando. Deixa eu te perguntar o seguinte. Tranquilo. Nós temos, Rondinelli, mais de 300 mil psicólogos e psicólogas no Brasil, registrados em algum conselho regional, no Conselho Federal, em algum conselho regional. Eu estava dando uma olhada e eu até achei que fossem mais, mas são 700 cursos, né? 700 faculdades de psicologia. Até achei que fosse mais, mas são 700 na atualidade. São 304 mil profissionais. Como é que você avalia essa formação do psicólogo e da psicóloga no Brasil, assim, de um ponto de vista geral? A gente tem uma menor quantidade de faculdades públicas, né, federais, estaduais, e o grosso dessa formação está no campo privado. Quais são as grandes diferenças que você percebe aí nesses dois âmbitos? Tem diferenças teóricas? No campo privado se pensa mais algumas questões teóricas, algumas abordagens. No campo público, como é que você tem visto essa questão? Então, eu percebo que enquanto no campo privado tem uma certa preocupação de formar um aluno apto para entrar em algumas faculdades o quanto antes no mercado de trabalho, está pagando, tem que entrar, um técnico tem que sair pronto para ganhar grana e pagar o curso que você investiu. Sim. E algumas com mais ou menos rigor e excelência, e não vejo com muita frequência uma preocupação com a base, com pesquisa, no aprofundamento de leitura de texto. Isso, não sei, não conheço muitas. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, Nosso né? olhar é muito limitado. limitado. E ao mesmo tempo que eu vejo as universidades com certo, não sei a palavra essa, um certo desdém com o mercado. Tipo assim... Eu concordo muito com você. Vamos lá formar pessoas para pesquisar e tal, como se as pessoas pudessem dar o luxo de terminar a universidade e viver fazendo pesquisa. O que é uma irrealidade também, porque não existe instituto de pesquisa no Brasil. Só faz pesquisa no Brasil se você estiver dentro da universidade. Sim. E entrar na universidade hoje, a gente sabe que é uma coisa muito difícil. Então, eu percebo que há um gap muito grande entre as realidades dessas instituições. E eu percebo que o estudante tem que ser muito sagaz para saber o que ele quer, porque se ele se deixar levar pelo espírito da instituição, ele vai terminar muito desorientado, a não ser que ele queira e saiba desde o princípio o que ele quer com aquela instituição. Porque eu percebo que é muito diferente o perfil e o que eles querem do aluno, o que eles vão fazer durante aqueles anos. Isso mesmo. É isso que eu vejo aqui, por onde eu andei, não andei muito, né? Não, sim, mas eu acho que o nosso olhar ele tem, sim, uma potência de representatividade, né? Inclusive, eu achava que eram mais faculdades, são 700 faculdades de psicologia no Brasil. Eu achei que fosse mais também. Ô, Rondinelli, para a gente terminar, e as neurociências, que lugar elas têm nessa conversa, né? Porque elas se apresentaram desde a década de 90 para cá com muita força, tem uma inserção muito grande na psicologia, né? A gente tem uma neuropsicologia, a gente tem uma neurocriminologia, neuromarketing, neurocoach. Neuroarquitetura. Neuroarquitetura eu estou conhecendo agora. Neuroarquitetura. Neuroarquitetura. Qual é o lugar dos conhecimentos neurocientíficos nessa conversa aqui da ciência psicológica e sua diversidade?
Eu tenho que estudar neurociência que nunca estudei? Se pode servir de consolo, Paulo, em 1844, um dos patronos da psiquiatria alemã, o Wilhelm Grinziger, ele disse: a doença mental é a doença do cérebro. Em pouco tempo, nem disse pouco tempo, mas dentro em breve, não haverá distinção entre neurologia e psiquiatria, será uma ciência só. Nós temos mais de 200 anos, esse chavão dele não se cumpriu. Então, essa promessa da neurociência, de certa forma, englobar a psicologia, é antiga. É uma coisa tão antiga que muitos psicólogos já... É uma ameaça, na verdade. É uma ameaça, né? que é uma espada que vem há muito tempo em cima do nosso pescoço. Então, eu acredito assim, que mesmo que a neurociência avance sobre territórios psicológicos, ela vai sempre precisar de uma tradução e de psicólogos fazendo essa tradução. Então, eu acredito que tem muito marketing em cima disso, tem muita ingenuidade por parte dos psicólogos. A gente tem que estudar não só a neurociência, mas estudar também filosofia da mente, para entender o quanto em cima desse debate há também muita especulação e muita ingenuidade filosófica. Que eu percebo que os bons neurocientistas, bons filósofos da mente, eles sabem muito bem que não substitui uma ciência pela outra assim. Não? Na melhor dos casos, eles vão falar de quê? De redução interteórica. Para entender a memória de curto prazo, do ponto de vista neurocientífico, eu preciso de uma teoria psicológica da memória de curto prazo. E daí tentar encontrar os correlatos neurais dessa memória. Mas daqui para lá, meu caro, tem muita água para passar. Tem muita água para rolar. Debaixo dessa Então, ponte. acho que a gente deveria ter muito mais pé no chão, os neurocientistas deveriam ter mais pé no chão. E muitos neurocientistas, isso que me disse o Francis, nosso professor Francis, são muito ingênuos. Eles são ótimos biólogos, mas tem uma ingenuidade que a gente fica assim, meu Deus do céu. Então, assim, eu não tenho nem um pouco de receio, eu acho que é uma coisa para muito longo prazo, e se der certo, a ciência é feita de promissória. Nem sempre ela é paga, né? Beleza. Maravilha, maravilha. Rapaz, olha, quanta coisa. A gente poderia continuar conversando aqui, inteligência artificial, chat GPT. Eu digo a relação disso com a psicologia. Sim. Mas é legal que esses temas fiquem sobre a mesa para que você possa voltar aqui numa outra oportunidade. O pessoal te encontra nas redes sociais? Estou no Instagram. Onde é que você está? Estou no Instagram, Rondinelli Mariano Psi. Como é que escreve isso aí? Rondinelli é... Normal, Rondinelli, Mariano Psi. Não sou muito assíduo, mas vou tentar voltar depois desse mote aqui. Rondinelli Mariano Psi. Não tem ponto nem nada. Não, no Instagram. No Instagram. Agradeço, Paulo, o convite. Adorei a participação. E agradeço também ao Ser Psico, né? Ser Psicast. Ótimo. Adoro, acompanho e adorei a participação. Muito obrigado, meu Maravilha, meu amigo. Muito obrigado também, viu? Parabéns aí por todo o seu trabalho na clínica, no hospital agora, né? Quem sabe voltar, inclusive, porque você trabalha no hospital que atende uma demanda específica, Isso, né? Só doenças infecciosas. Doenças infecciosas. Olha só a relação, as questões que devem aparecer para a psicologia aí são bem interessantes. Muito questões sociais, assim, bem pujantes. Assim. Então tem muita coisa aí para a gente conversar temos. nos próximos episódios. Com certeza. Valeu. Abraço. Você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal, ativar as notificações e não esqueça o QR Code aqui que vai dar 7 dias de inserção gratuita para você na plataforma Ser Psicólogo, tá bom? Chegamos então ao final de mais um episódio. Se cuidem, todas e todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.